Imagine que cada e-mail, site visitado ou ligação feita, o governo pudesse estar te observando. Parece ficção científica, né? Em 2013, o mundo descobriu que não era. Um homem relativamente desconhecido soltou uma das maiores bombas da história, mostrando para todo mundo que isso não era ficção. Essa bomba foi notícia no mundo inteiro, mostrando o lado obscuro dos Estados Unidos que ninguém tinha coragem de falar. Sem achismos, sem teorias das conspirações, apenas fatos documentados. Eu vou te contar quem foi esse homem e o que ele fez para se tornar um marco de segurança da internet no mundo todo. Fala perdidos, eu sou o Smoking e antes de começar essa história eu gostaria de pedir para que você se inscreva no meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês para atingir a marca de 1000 inscritos e continuar podendo fazer esses vídeos. A história começa em 1983, em Elizabeth City, que fica na Carolina do Norte, um lugar onde uma criança chamada Edward Snowden nasceu. Desde cedo, ele mostrou muito talento para tecnologias e computadores. Um jovem inteligente. Embora não tenha terminado o ensino médio de maneira formal, a sua paixão pelo mundo digital fez ele servir o seu país de uma maneira inusitada. Em 2004, Edward se alistou no exército dos Estados Unidos, porém foi dispensado após ter uma lesão. No entanto, sua aptidão para computadores o abriu portas no mundo da inteligência. Ele começou sua carreira na Agência Central da Inteligência, a CIA, trabalhando com segurança de sistemas. A sua competência era inegável, ele era chamado de bruxo pelo seu profundo conhecimento em sistemas. Mais tarde, em 2009, ele chamou a atenção da NSA, Agência de Segurança Nacional, prestando serviço para eles. Sua função era analista de sistemas sênior, e foi nessa função que ele descobriu algo que o chocou. Ele testemunhou a escala do escopo de programas de vigilância do NSA. Inicialmente, esse programa era apenas para vigiar terroristas, mas o que o Edward percebeu é que esse programa não era usado apenas para isso, mas de uma vigilância em massa, indiscriminada, que coletava metadados e até mesmo conteúdos de comunicações de milhões de cidadãos ao redor do mundo. O que mais chamou a atenção dele foram dois programas, o PRISM e o Upstream. O PRISM era um programa de coleta da inteligência que operava de forma direta, ou seja, esse programa tinha acesso aos servidores. Dessa forma, a NSA tinha acesso direto aos servidores centrais de empresas como Microsoft, Google, Facebook, YouTube, entre outros. Esse acesso era cedido sob o pretexto de identificar terroristas e identificar supostos ataques aos Estados Unidos. Então, as empresas eram obrigadas a ceder esse acesso à agência de segurança. Entre os dados fornecidos, tinham e-mails, chats de conversas, vídeos, fotos, documentos, logs de conexão, atividades de conta, detalhes de redes sociais e transferências de arquivos. Se o PRISM coletava diretamente dos provedores de serviço, o Upstream coleta em tempo real no caminho em que os dados percorrem. O Upstream é um programa que intercepta comunicações direto da infraestrutura da internet, como por exemplo dos cabos de fibra ótica que ficam no mar e trafegam os dados. Com isso, esse programa copiava os dados trafegados para um armazenamento próprio, que nesse contexto seria a NSA. Dessa forma, era coletado dados de comunicação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Todo esse dado passava por filtros de identificação automatizados, para separar as informações por pessoas. Assim, quando a inteligência precisava investigar alguém, já conseguia puxar tudo sobre o suspeito. Nos documentos que ele fez, ele também falava de outros programas, mas os principais levantados por ele seriam esses dois. A questão principal é que Edward notou que isso não era usado só para investigações, mas para qualquer assunto que os Estados Unidos achassem necessário. Sendo assim, tendo conteúdo privado de pessoas ao redor do mundo, para quase qualquer assunto. E o mais grave, os Estados Unidos utilizavam isso para ganhar vantagens em conversas diplomáticas com outros países. Para ele, isso era um absurdo. Afinal, milhares de pessoas ao redor do mundo estavam tendo suas privacidades invadidas e nem sequer sabiam disso. Edward então se viu em uma situação complicada. Afinal, ou ele mostrava para o mundo que estava sendo vigiado, ou ficava quieto e mantinha sua vida normalmente. Ele então, mesmo sabendo que os Estados Unidos iria começar uma verdadeira caça à vida dele, decide contar ao mundo o que havia descoberto. Agora, como que ele ia fazer isso?
como ele ia conseguir provas o suficientes para mostrar ao mundo o que estava acontecendo. Pelo fato dele ser um desenvolvedor sênior, ele já tinha acesso a muitas coisas, porém precisava ainda mais. Então começou a convencer os seus colegas de trabalho de que precisava de mais acessos para poder realizar o seu trabalho. Por meses, ele baixou conteúdos específicos que mostravam a forma ilegal com qual os Estados Unidos estavam espionando as pessoas. Com as informações em mãos, ele sabia que precisava criptografar elas. Criptografia é o processo de embaralhar informações para que só quem tiver a chave certa consiga entender a mensagem. Vou usar um exemplo simples. Você tem uma mensagem de bom dia, no qual quer criptografar ela. Você aplica uma regra simples, trocar cada letra pela próxima do alfabeto, ficando CPNEJB. Nisso, ele cria uma chave de descriptografia, no qual funciona como uma senha especial que serve para desfazer o embaralhamento e revelar a mensagem original. Na prática, os computadores usam fórmulas matemáticas muito mais complexas, mas a ideia é proteger os dados para que só pessoas autorizadas possam entender. Edward precisava fazer isso para proteger os dados caso os dispositivos com que ele salvou o conteúdo fossem pegos pelo governo, mas também tornar os dados inúteis para quem não tivesse a chave de descriptografia. Uma vez com esses dados em mãos, Edward não queria divulgar isso de qualquer forma, então chamou 2 jornalistas, Glenn Greenwald e Laura Poitras. Glenn era considerado um dos mais influentes colunistas dos Estados Unidos, além de ser advogado, e Laura, uma grande escritora e documentarista americana. Os dois aceitaram falar com Edward, porém Edward colocou uma condição, que eles iriam para Hong Kong falar com ele. Ele sabia que se o governo dos Estados Unidos pegasse ele estaria acabado, então só falaria com os dois se fosse lá. Os jornalistas aceitaram e viajaram até Hong Kong para se encontrar com Edward. Ambos os jornalistas depois disseram em entrevistas que não acreditaram quando viram as provas e os documentos que Edward mostrou, e logo começaram a usar sua influência. Em 2013, uma série de documentos e provas que foram revelados pelo Edward começaram a ser publicados em 2 jornais, The Guardian, um dos maiores jornais britânicos, e The Washington Post, um dos jornais mais influentes em Washington. As revelações chocaram o mundo inteiro. Governos foram confrontados. Empresas de tecnologia começaram a ter que lidar com a desconfiança de seus usuários. E um debate sobre privacidade versus segurança nacional explodiu no mundo todo. A identidade de Edward então foi revelada e os Estados Unidos o acusou de espionagem e roubos de dados do governo. Então se iniciou uma caçada internacional. Ele então começou a procurar asilo político em países que tinham um forte histórico de direitos humanos e liberdades civis. Uma das intenções dele era vir para a América Latina, porém seu passaporte foi revogado pelos Estados Unidos. Após várias tentativas frustradas, a Rússia lhe concedeu isso de forma temporária. Mais tarde, lhe concedeu a permissão de residência, e em 2022, o presidente Putin lhe concedeu a cidadania russa. A inteligência admitiu a falha em controles de informações internas. Porém, o estrago já estava feito. Para alguns, Edward foi um herói que sacrificou a sua vida para poder mostrar ao mundo os abusos que os Estados Unidos estavam fazendo. Para outros, ele foi um traidor que revelou segredos do Estado e colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Em 2014, foi lançado um documentário chamado Citizen 4. Esse documentário foi produzido pela jornalista Laura, com apoio do Glenn. Nesse documentário, eles falam sobre todo o escândalo envolvendo os Estados Unidos e dão mais detalhes dos documentos e provas que Edward conseguiu, além de trazer outras situações complicadas sobre a segurança que os Estados Unidos violavam. E em 2015, eles ganharam o Oscar de melhor documentário, além de vários prêmios em outros lugares. E você, acredita que o governo dos Estados Unidos acessou aquele nude que você mandou para aquela pessoa e achou que ninguém ia descobrir? Comenta aí embaixo. Agora, se você quiser saber como um menino de 17 anos invadiu a Rockstar Games e conseguiu acesso ao código do GTA 6, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Por hoje é isso, perdidos. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no meu canal e me ajuda a atingir a marca de 1000 inscritos. E até o próximo vídeo.